Olá pessoal, boa noite. Vamos começar aqui mais uma live. Hoje vamos trazer o nosso colega anestesista, o Jader Santana, para estar conversando com a gente aqui um pouquinho sobre anestesia na cesariana de cães e gatos. Quem tiver perguntas aí, que já pode ir fazendo, deixa aí embaixo, a gente vai anotando e vai fazendo ao longo da live para o professor Alex. Gustavão, Bruninho entrando, Camila. Maravilha. Show de bola. Assim que o Alex entrar, a gente já conecta com ele aqui. Estão ouvindo bem aí, pessoal? Faz um sinal aí. Estão vendo a imagem bem? Estão me ouvindo bem? Para a gente já deixar aqui tudo alinhado aqui. O professor já entrou. Deixa eu entrar em contato com ele aqui. Azar! Dale, dale! E aí, professor? E aí, meu caro Anderson? Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu organizar aqui. Me escutam? Me veem bem? Tô vendo e escutando bem. Tudo certo. Luz tá boa? Tá ótimo. Tá bom. Tranquilaço. Cenário de fundo aí tá bacana. Cenário de fundo tá bom também? Então tá bom. Tá tudo certo. Deixa eu pegar meu óculos, senão eu tô ficando velho, cara. Não enxergo mais direito. Ah, pois é. Não, eu tenho que ser lente, senão já não rola também. Sem óculos não dá. Um dos dois tem que ter. E aí, a galera vai entrando aí. 22 inscritos, 22 já assistindo a sala. Será que vai dar muita gente? Muita gente interessada no assunto, será? Hoje eu tive em algumas clínicas ali, o pessoal estava interessado, o pessoal já entrou aí. Cabeças vão rolar hoje. Ai, Cabeças vão ai, rolar. Quem tá aí, ó, 25 já assistindo, pega esse aviãozinho aqui embaixo, ó, já travou para mim aqui. vai mandando o aviãozinho aí pra galera para distribuir essa live, o maior número de pessoas possíveis aí. Maravilha. Isso aí, pessoal. Vamos Como você tá? colegas aí. Em pandemia? Então, te apresentar, Alex, para quem não te conhece, né? Deixa eu botar aqui o currículo. Então, professor Alex Jader Santana, é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina, é doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor da disciplina de projetos interdisciplinares de farmacologia veterinária da Unisociesc, professor titular da disciplina de anestesiologia veterinária da Universidade Paulista. Só fui. Já foi, né? Isso é passado. É professor convidado da disciplina de farmacologia da Unibave, professor dos cursos de pós-graduação do PAV, da Anclivepa, em anestesiologia veterinária. E eu acho que do IBMVET também, né? Agora sim, muita coisa mudando aí nessa lista toda. Diretor da Associação Paulista de Anestesia Veterinária, revisor do Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, e tem experiência em medicina veterinária com ênfase em fisiologia, farmacologia, anestesiologia. Atua principalmente no seguinte tema: fisiologia, farmaco, ventilação, avaliação volêmica e hemodiluição. Não sei se está atualizado, mas é isso que eu tenho aqui, professor. Um pouquinho disso aí, um pouquinho disso aí. Isso aí não importa muito mais hoje, o que a gente fez. O que importa é o que a gente vai fazer nessa vida, né, cara? Isso aí que importa, o que a gente faz, o que vai fazer. Mas a gente tem alguns anos de estrada. Eu tenho uma primeira pergunta para ti. Vamos começar. Começa com as tuas, então, a gente vai para as outras, então. 25 pessoas, galera. Vamos entrar mais aí, ó. Vai lá. Tocando aviãozinho. A tua próxima live vai ser com o Thiago Negro ou com a Natália Arcuri? Eu de finanças, cara, quem entende é a doutora Ana, né? Você sabe disso. Aqui eu não mando nada nessa casa aqui, eu só trabalho, só. Essa semana que passou eu estava acompanhando, né, dos valores da anestesia, quanto custa, né? Mas isso é culpa dela, cara. Isso é culpa dela que me faz pensar mais ainda nisso e colocar no papel. Porque eu sempre penso, falo muitas vezes aqui, mas não tenho colocado no papel isso daí. E a gente colocou essa semana, não sei se você viu lá o PDF que a gente fez. É claro que
depende muito da realidade de muita gente, né? Mas a gente, acho que ali é o início para a gente começar a pensar, opa, a anestesia, eu preciso fazer, né? Eu preciso fazer conta para poder saber para onde vai esse dinheiro da minha anestesia. Então ali está envolvido custo com equipamento, com deslocamento, custo com alguns impostos que a gente deveria pagar, muitas vezes não paga também, né? Custo com custos fixos. Então, a gente está entendendo um pouquinho de onde vem, para onde vai essas questões do custo com anestesia. Então, isso é legal a gente parar para pensar. Não sei se você viu, se você gostou, se tem colocações para fazer ali. É um negócio aberto. O professor Jairo, nosso coordenador do IBM, entrou ali e deu risada ó, da gente. O Jairão o Jair é o que também está pensando nisso agora. Pois é, a gente precisa ver questão de dinheiro, né? Tá assim. 10 mil seguidores, né? 10 mil? O que somos nós com 10 mil seguidores, cara? Não somos nada perto desses caras. Mas, daí, chegamos ontem aqui nesses diabetes com 10 mil seguidores. Para mim é um marco, porque a minha conta do Instagram, não sei as outras contas aí de anestesia, o médico veterinário, mas eu tenho essa conta aqui há 8 anos. 7, 8 anos essa conta existe. E há pouco tempo, alguns anos atrás, que eu venho dando maior ênfase e comecei a aparecer aqui. Faz 1 ano e pouco comecei a dar a cara na conta, né? Então, isso para mim é um grande feito. Eu acho que o que eu falo não é besteira, é tudo muito bem embasado. A gente não fala qualquer coisa aqui. Isso é uma das coisas importantes para começar a citar já. Tudo que eu falo tem referência, é referendado, tenho da onde tirar, da onde reproduzir as coisas que estão ali. E não falo as coisas que eu acho que vem da minha cabeça ou o off-label que a gente faz. A gente faz muita coisa off-label, né? O Anderson também aposta que já fez muita coisa que não está escrito em lugar nenhum no nosso espírito MacGyver de ser veterinário, né? Que eu acho que isso existe como o baraca com dedo de luva, que às vezes eu coloco ali com torneirinha de 3 vias, né? Tem aquelas coisas que a gente faz. E desde de isso até técnica, né? Técnicas anestésicas e claro que a gente não faz coisa que vem da nossa cabeça, é muito bem colocado com observação, com referência pelo menos de outra pessoa. Mas a gente tem certas coisas que a gente não pode divulgar, né? Porque não existe não está referendado aquilo ainda. Então, enfim, são coisas, são artimanhas que a gente tem na nossa profissão, mas tudo que a gente faz, a gente tem que ter muito embasamento técnico, científico, porque a gente está com muita responsabilidade naquilo que a gente está fazendo ali, né? Então, eu acho que eu começo falando um pouquinho do nosso tema, dessa forma, sobre a responsabilidade técnica daquilo que a gente faz. Agradeço muitíssimo o convite, essa aula. Primeiro, peço desculpas, a Maju me convidou um tempo atrás, há 3 semanas atrás. Eu tinha feito essa aula e eu queria muito, achei que era uma plataforma, como era do pessoal da Liga, eu achei que iria ser dado uma plataforma que eu pudesse colocar slide, tipo Zoom, alguma coisa para dividir tela, porque eu tenho essa aula dessa forma, né? Mas não o negócio era live mesmo. Então eu fiquei meio perdido, falei, pô, como que eu vou apresentar um negócio que eu teria muita coisa para apresentar, mas enfim, isso vai ficar por uma outra situação onde sim essa aula vai ser disponibilizada com todo o material. Oi? Assim que o Covid passar, a gente faz essa aula aí. Não, essa aula vai acontecer, já está marcada, já tem data, já essa aula vai ser disponibilizada para todo mundo vai ser disponibilizada com material, referência, os papers e tudo mais. Mas isso num projeto que está saindo aí daqui a pouco. Mas eu peço desculpa para a Maju e depois eu me operei a boca e tal de novo. Então agora que eu estou mais recuperado, mais tranquilo para falar. E agradeço muitíssimo ter lembrado meu nome aí para estar com vocês essas semanas de pandemia. Eu vi ontem a Suzy, o Jairo outro dia. Quem mais esteve por aí? Daniel Zanin esteve aqui também. Daniel, uma galera aí. Lucas, daqui a pouco. Legal. Uma galera de peso aí. Fico lisonjeado aí de estar no meio da galera. Parabéns pela iniciativa. A tua iniciativa, eu sei que você encabeça esse negócio e te colocam pelo menos para encabeçar o negócio da liga aí. O parabéns é da presidente dos ligantes aí, Alex. Eu tenho que fazer justiça, tá? Quem correu atrás tudo foi a Maju. Sim. O meu suporte junto com a Maju é o Gui aí, que fica nos bastidores. O pessoal da liga que faz toda a organização. Eu fico aqui só dando a cara a tapa. Sei muito bem disso. Parabéns para vocês. É uma turma sensacional. Professor, primeira pergunta. Vamos lá. Vai ser pergunta, então? Vai ser entrevista, então? Vamos lá. Vai ser tipo entrevista, que o pessoal fez antes aqui, eu vou te passando. Quem quiser fazer pergunta aí ao vivo, pode fazer também. A gente vai respondendo. Tu tens hoje, na tua rotina, condições de fazer alguma
avaliação ou acompanhamento pré-natal, da onde tu presta serviço. Ó, deixa eu explicar um pouquinho da minha rotina, da onde eu venho com a história da cesárea, para onde eu vou. Para todo mundo sabe que eu venho de São Paulo há alguns poucos anos atrás, por onde passei por 13 anos como professor, pós-graduando, doutorando da Faculdade de Medicina e depois anestesista nesse tempo todo, anestesista de alguns locais. E alguns desses locais, de qual eu era anestesista, na cidade de São Paulo, eram alguns criadores e canis de algumas raças específicas que a gente gosta muito, como Pug, Bulldog inglês, Bulldog francês, Pitbull, todas aquelas que não fazem nada sozinho sem o homem, não cruza sozinho, não respira sozinho, não nasce sozinho, não faz nada sozinho, né? E isso me deu uma grande bagagem. Eu fiz centenas de cesáreas nesse tempo. Eu estava pensando nisso hoje, falei, não, vou falar isso, vão achar que é mentira. Já cheguei a fazer 3 cesáreas no mesmo dia, no mesmo momento. Eu não sei se isso foi inusitado, assim, né? Por 2 no dia era comum, era comum, era a rotina nossa fazer. Então, eu fiz centenas, e nessas centenas de cesáreas, isso desde a minha faculdade, sempre tive um apreço muito grande por esse procedimento, porque é legal, eu gosto de fazer. Muita gente não gosta porque tem um certo risco, a sua complicação, mas isso nos dá, pelo menos me motiva a cada vez fazer melhor, né? Aprimorar a técnica e fazer as coisas, cada detalhe dentro dessa. Por isso que essa aula é muito importante. Tem muitos detalhes dentro de uma técnica de cesárea, muitas coisas envolvidas, desde da conversa com o proprietário, do manejo da parturiente, inclusive o manejo pré. Isso é muito importante. Quando que esse animal vai vir para a cesárea? Em que momento que ele está? Com a cesárea programada, agendada, com mensuração de progesterona, vendo o pico se cai, se não cai, com ultrassonografia, vendo o sofrimento fetal, se tem, se não tem. Foi feito esse acompanhamento ou não? É uma emergência que descobriram quase que estava prenha a cachorra, quase no momento de parir. Isso faz muita diferença para quem vai anestesiar, quando vai anestesiar, por várias questões, né? Primeiro, há um pouco tempo atrás, eu fiz uma cesárea que tinha... outra coisa, diagnóstico de número de fé. Isso é uma coisa muito controversa que a gente sempre se bate. Eu acho, o Anderson é um cara muito polivalente. Eu sei que é um cara, além de anestesista, o cara é um puta ultrassonografista também. E eu sei que ele faz isso muito bem. E eu não sei, você vai me dizer agora, você acha que o ultrassom é um método fidedigno para, por exemplo, fazer contagem de filhotes? Você acha que é um método que consegue? Para contagem, não. Eu sempre escutei isso, que a ultrassom é muito legal, você vê a viabilidade, vê maturação lá, com os dias dos fetos, mas para contar filhote, eu acho que o raio-x seria o método padrão ouro, né? Com certeza. E assim, ó, quanto mais filhotes tiver e quanto mais próximo da hora do parto, mais difícil. Porque é maior, fica tudo grande, você não sabe se aquele é outro, se é o mesmo, se está virado e tudo mais, né? E isso aconteceu há pouco tempo atrás, que tinham feito o diagnóstico e acompanhamento só com ultrassonografia, tinham contado e falado ao proprietário, não era criador, né? Que tinham tantos filhotes e nasceu um a menos. Isso é clássico, né? E aí, cadê o outro? Mas, pô, me falaram que tinham 4, como tem 3, né? Então, são certas coisas que, às vezes, nos tiram e nos deixam... E viabilidade, né? Qual que é o momento que está sendo feito o parto? Existe sofrimento fetal? Estão todos vivos? Ou estão todos mortos? Né? Ou tem algum morto e outro vivo? Tudo isso faz total diferença para você... para justificar o teu sucesso ou não no teu procedimento cirúrgico e anestésico, né? É claro que o anestesista, nesse contexto, não sei se muita gente dá valor, hoje os criadores com quem eu trabalhei, porra, cara, eles trocavam o cirurgião, mas não trocavam o anestesista, pelo amor de Deus. Não me tira o anestesista da minha cesárea. Esse é o cara que vai fazer. Às vezes era eu, às vezes outro colega, né? Dependendo do local. O local que eu trabalhava era comigo ou alguém que eu mandasse para lá que pudesse fazer, que tivesse a capacidade de fazer. Porque são questões, enquanto você está trabalhando com canil, são animais de alto valor zootécnico. Tinha um dos lugares que eu trabalhava, por exemplo, você tem uma ideia, eu já cheguei a fazer a anestesia da cesárea de uma parturiente, de uma cadela, que o cara simplesmente, quando ela entrou no cio, o cara pegou a cadela, foi para os Estados Unidos para cruzar, voltou com ela, e ela ficou prenha de um filhote. Ela emprenhou de um filhote e marcou o dia da cesárea. Que responsabilidade é essa que você... Qual que é a responsabilidade do cara que vai anestesiar, cara? Me diz, como que você vai anestesiar numa situação dessa? O cara pegou a cachorra, foi para os Estados Unidos, cruzou a cachorra,
trouxe de volta, tinha assim, embrião de um filhote e tinha que sair vivo. Eu não sei quanto custava esse filhote. Eu não sei. Isso Vários, centenas de aconteceu. milhares de reais. Primeiro por preço, né? Milhares de reais, campeão e não sei o quê, Ô, com Alex, só um pedigree. pouquinho. Me diz se tá travando a minha imagem para ti aí, ou o áudio, Não, tá porque legal. tá tudo bem. Que Tá o bem. professor não tá travando, não sei se é a internet dele ou é a nossa que tá ruim. Tá tudo. Pessoal, Estão escutando bem, pessoal? Dê um joinha aí se estão me escutando bem. só dá um joinha para confirmar. Beleza. Tá bem, tá beleza. Tá bom. Então tem muitas coisas, muitos detalhes que fazem parte da anestesia para cesárea, cara. E eu fui afinando isso com o decorrer do tempo e eu acho que a técnica faz total diferença e a gente seguir aquilo que a gente tem na literatura também, né? A gente tem que se respaldar porque são muitas brechas, primeiro para você se incomodar juridicamente com o cliente, com o proprietário, com o criador, e de forma ética também, por que você está fazendo aquilo? Você tem que justificar, porque eu acho que tudo na anestesia, não só na cesárea, mas tudo na anestesia você tem que justificar porque você está fazendo aquilo. Não porque você gosta ou porque você acha, né? Você tem que justificar o que tem na literatura, aquilo que você encontra para fazer. Então, existem vários detalhes que envolvem tudo isso aí. Semana passada aconteceu um caso parecido comigo. Eu fui fazer ultrassom em Garopaba, lá na clínica do Dr. Edson, e era de um criador, de um American, Bulling, que mandou para o Rio de Janeiro para ser inseminado lá, pagou R$ 8.000 de inseminação, aí veio, eu fiz ultrassom, como estava no início ali, perto dos 30 dias, tinha um só, aí dá para contar bem, né? A gente vê bem, só tinha uma Pequeno. visita. E um investimento alto, né? Um investimento alto e... Sim, imagina. Sozinho, às vezes, né? Então são certos detalhes, né, que além da vida que você está trabalhando, da vida da mãe, da vida dos filhotes, tem toda a questão jurídica e comercial que a gente tem ao redor disso, que muita gente despreza, não liga, não é o mercado de muita gente, mas é um mercado que existe, é um mercado muito forte e a gente tem que levar isso em consideração, porque está trabalhando muitas vezes com muito dinheiro envolvido ali, além de estar envolvido as vidas dos filhotes e a vida da mãe, né? Então, essa responsabilidade nossa é muito importante e o que a gente está fazendo ali tem que ser muito bem respaldado para você não se queimar, não ficar uma situação muito desagradável, né? Porque um filhote que se perde é muito caro, é muito caro, né? Então, a gente tem que Exato. procurar usar a técnica anestésica que maior tem sucesso, que você mais consiga promover a viabilidade fetal e um bom Apgar no nascimento. Já estou começando a entrar nas coisas que a gente já falou. Um bom Apgar no nascimento, né? O Apgar é um acrônimo que a gente utiliza, né? Uma sigla da viabilidade fetal, como que esses fetos estão nascendo, né? Vem do inglês, mas Apgar significa A de aparência, pulso, Green Mace, que é o trejeito, como esse filhote tá ao nascimento, como é o trejeito dele, a atitude e a respiração. Tá? Então, esse acrônimo que identifica todos esses parâmetros dos filhotes quando nascem. E é um score que vai de 0 a 10. A gente sempre quer um score acima de 7. É o score que a gente quer no nascimento desse Apgar. Então, Apgar é o nome de uma médica, se eu não me engano, que colocou isso ao nascimento da espécie humana, né? Classificando a forma como nascia, a viabilidade dos fetos como nasciam na medicina, na nossa espécie, na espécie humana. E a gente trouxe isso para a espécie veterinária também, mostrando um pouquinho desse vigor e tentando trazer essas viabilidades para você mensurar, né? Aquilo que você não mensura, você não consegue melhorar. Então, através do Apgar, a gente consegue mensurar qual que é a qualidade desse protocolo anestésico. A gente fala que o anestesista é importante porque a cirurgia, ok, tem suas técnicas cirúrgicas de cesariana, mas tudo que você faz em anestesia, absolutamente tudo que você faz, vai passar a barreira placentar em maior ou menor grau. Então, tudo que você não consegue anestesiar a sua mãe, né? Tudo que você faz, você vai ter uma influência assim no feto. Pode ser maior ou menor, mas você vai causar uma influência no feto. Então, essa que é a primeira questão da importância. Da questão da presença do anestesista, né, e da função do anestesista ali, o que ele está fazendo. O manejo, eu acho que é o primordial, antes de a gente chegar na anestesia, acho que o manejo dessa fêmea. Como que essa fêmea chegou? Ela está em trabalho de parto, ela não está, é um procedimento agendado, não é? Tudo isso faz parte. É uma fêmea tranquila, não é? O sistema respiratório, a gente falou dos braquicefálicos, né, que são uma grande incidência de cesariana por conta da conformação, tamanho e tudo mais. Exatamente. Então, o sistema respiratório, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o sistema respiratório desses pacientes.
E eu já fiz, dentro dessas centenas de cesáreas, já fiz inúmeras técnicas, né? Eu sei hoje o protocolo que eu utilizo na maioria das vezes, mas a gente já utilizei várias técnicas de várias formas, com vários protocolos, tentando entender em cada situação que vai ser feito, né? Existem situações emergenciais que você não se pode dar o luxo, por exemplo, de tentar fazer um bloqueio regional. A gente já está ali correndo o risco da parturiente e os filhotes, muitas vezes você não sabe mais como está a viabilidade, se estão mortos ou não. Então, primeira coisa, a gente sempre vai prezar pela vida da mãe, né? Isso é uma regra básica da medicina, que numa situação de cesariana, a gente sempre preza pela vida da mãe, porém, a gente tem as outras situações que eu acabei de citar, né? Se o cara sair com a cachorra daqui, vai para os Estados Unidos para cruzar e volta, como que você vai prezar absolutamente pela vida da mãe e não vai fazer nada para que esse feto tenha melhor apgar ao nascimento, tenha melhor viabilidade? Não tem lógica, né? A gente pensar só dessa forma. Então, as coisas, existe muito bom senso, as coisas têm que se correlacionar e você tem que se aprimorar. Isso só faz estudando e aplicando e se envolvendo com as técnicas anestésicas, entendendo aquilo que é melhor nessa situação, né? Eu acho que a partir daí a gente tem que entender. A primeira coisa é a situação, manejo, e depois de tudo isso aqui, por último, você ir aplicar a melhor técnica anestésica possível naquela situação, né? Então, são pontos fundamentais e cruciais que a gente tem que entender. Dentro da técnica anestésica, aí tem várias coisas. O ano passado, com a nossa lista de transmissão aqui no Anestesia Vet, essa lista ainda existe, ela não está no WhatsApp mais agora, mas a gente está enviando sempre material por e-mail. Então, quem quiser fazer parte, receber material, sempre vai lá no nosso link da bio da Anestesia Vet, que tem lá um link para você citar. Ontem eu abri o canal do YouTube, tem lá, são 10 vídeos que estão lá disponibilizados, já alguns inéditos, outros que são do Instagram que estão lá. E vai ser um canal que a gente vai alimentar cada vez mais, mas tem ali também a nossa lista de artigos, de e-mail, conteúdo. Hoje, daqui a pouco, eu vou mandar um último paper, aqui, um PDF sobre a capnografia, que nós mandamos ontem um paper e hoje eu vou complementar sobre a capnografia. Ali, o ano passado, nós mandamos nessa lista que era do WhatsApp, que ainda existe, porém as coisas estão migrando para o Telegram e por e-mail. Eu mandei um trabalho sobre anestesia em cesárea, é um trabalho pontual que saiu em 2019, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Falando sobre a viabilidade e o uso, foi do Gropet esse trabalho, de 2018. Saiu em fevereiro de 2019, o ano passado, foi quando eu enviei. Falando sobre, por exemplo, a dexmedetomidina, um alfa-2 agonista que a gente tem usado muito na medicina veterinária, mas até então não sabia o quanto ele passa na barreira placentária, né? Qual que é a viabilidade dele. Não sei se você viu esse trabalho, Anderson. E tem se usado muito. Ele comentou sobre esse trabalho da Dex. Sim. É um trabalho legal, né? E a gente sabia que na espécie humana existia pouca passagem e os médicos vinham utilizando. Olá, meu amor. A Ana chegou aqui. Os médicos vinham utilizando. Falaram de você já aqui, querem saber de como cobrar a anestesia. Olá, Ana. Oi. Boa noite. Tudo bem? E aí a gente entendeu um pouquinho sobre a dexmedetomidina. É um adendo, é pontual, né? Eu nunca precisei usar a dexmedetomidina nesse tempo todo. Hoje talvez seja mais uma opção. Eu não usei ainda, para ser sincero, eu não usei ainda a dex em cesariana. Mas a gente tem embasamento técnico e científico para poder usar sabendo que ela não tem essa passagem, não tem mínima passagem nesse tempo, pelo menos, que foi utilizado nesse trabalho. Então, é mais uma opção que eu acho interessante para o transcirúrgico. Ontem eu fiz uma live com um amigo venezuelano sobre analgésicos transoperatórios e eu falei, a dexmedetomidina, particularmente, eu a uso muito pouco de forma intramuscular. Eu gosto muito dela na infusão, no transcirúrgico. Eu acho que ela foi um fármaco feito para fazer dessa forma. Isso sim é pessoal, tá? Eu não saio divulgando isso, eu estou falando que é uma das formas que eu uso. Mas eu gosto muito dela em alguns protocolos, por conta de alguns efeitos que ela promove, e eu gosto muito dela na infusão, porque eu tenho menos efeitos que eu não gosto dela, tá? Então eu uso infusões de dose baixa. Eu acho que pode ser, sim, uma opção na anestesia cesárea. Eu particularmente nunca a usei ainda, tá? Maravilha. Enfim, esse é um dos adendos do protocolo. Já. Oi? Tem gente que já tinha perguntado se tu usava Dex na cesárea. Já respondeu. Tem uns amantes da dexmedetomidina, existem vários aí, né? A Raíssa tá aí, a Raíssa da Zoé. Não pode falar mal da Dex, eu tô falando quanto eu uso, tá, Raíssa?
tem Mas uma não tô falando pergunta ali. não. Eu sou um cara que não tem conflito de interesse, cara. Eu falei isso, eu tenho falado algumas vezes. Eu não sou defensor de melhor técnica, de melhor fármaco. Eu não defendo ninguém, cara. Não defendo mesmo. Não acho que uma coisa seja melhor que a outra. Eu acho que um bom anestesista, um bom técnico, tem que saber utilizar todas as técnicas, cada uma em sua situação. TIVA, inalatória, PIVA, regional, dexmedetomidina, remifentanil, propofol, tiopental, xilazina. Cara, saiba usar. Por que você vai endemonizar a xilazina, cara? Saiba utilizar, saiba quando você vai utilizar, né, cara? A cepromazina. Estão criando um demônio com a Cepram há um tempo atrás. Tirando... Cara, eu não defendo. Não defendo e não promovo nada. Eu promovo aquilo que é certo em determinada situação e tudo, tudo tem o seu lugar dentro da anestesia e o cara tem que saber, tem que ser completo. A pessoa, em se falando de farmacologia, em se falando de técnica anestésica, o cara pode falar, pô, eu não anestesio certa espécie animal, é compreensível, né? Eu não anestesio cavalo, não anestesio grandes animais. Até isso, há um tempo atrás, eu achava que anestesista tinha que se virar de qualquer forma, né? Talvez não seja tão radical assim, porque eu às vezes, jogo o moleque com a água da banheira junto, né? Mas você não pode ser muito desse jeito também. Agora, saber entender farmacologia, cara, isso é obrigação se você é anestesista. Saber entender a farmacocinética, a farmacodinâmica, isso é tua obrigação. Saber entender as técnicas, saber fazer as técnicas de bloqueio regional, isso é uma obrigação. Se você não sabe, vai atrás de saber, né, cara? Você tem que ter conhecimento, mais que você tem que ter conhecimento disso, né? O que a gente tem feito agora, ultrassonografia, eu há muito pouco tempo atrás peguei numa proba de ultrassom para fazer um bloqueio regional. Mas eu entendi que, cara, isso é minha função e eu tenho que me virar, apesar de nunca querer saber da imagem, eu tenho que saber me virar para saber fazer esse bloqueio regional. Então, isso foi uma coisa que eu levei para mim e que eu tenho isso muito, muito firme, que as pessoas não podem falar, mas eu não faço peridural. Ah, mas eu não faço bloqueio de plexo. Porra, como que você é anestesista? Cara, então se você pode, eu estou aprendendo a fazer, eu estou numa linha de aprendizado que sim, é grande a nossa linha de aprendizado, a nossa curva de aprendizado. É muito, ainda mais falando de imagem, de ultrassom, de bloqueios, é muito grande. E anestesia também, né? A gente não sai da faculdade anestesista, a gente tem que passar, apesar de não haver exigência de Conselho Federal nenhuma para você ser um anestesista, que é uma coisa muito legal. Veterinário é veterinário e pode abrir cabeça, curar casco de vaca, criar porco, galinha. Veterinário sai da faculdade veterinário, né? Ninguém pede maiores coisas para ele, maiores titulações. Então ele pode sim fazer qualquer coisa. Isso pode ser uma liberdade. Eu não sou o cara que gosta do Estado me enchendo o saco. Então eu acho que se você quer usar capacete, usa. Se não quer, não usa. Quebra a cabeça, o problema é teu. Mas o cara tem que ter consciência ética e tem que ter um discernimento do que ele está fazendo, né? Então eu acho muito, muito isso. Isso aí, Hans. O Hans está lá em Nova York usando tio Pental e Quetapum ainda. Isso aí, Hans. O Hans está vendo. Um abração, Hans. Mas, Alex, tu resumiu bem um tema que eu venho falando há muito tempo, assim, que se criou no Brasil o antagonismo TIVA inalatória, né? Parece que ou tu é de um lado, ou tu é do outro, tu tem que, parece que defender. Eu não gosto de falar... TIVA, inalatória, bloqueios, tu tem que dominar tudo, porque são complementares, né? São técnicas que tu tem que associar muitas vezes para ter um bom desempenho no teu paciente, né? Não ficar ali, eu defendo esse lado, aquele ponto. Não. Tu tem que ter o domínio de todas as técnicas como anestesista para saber o que é melhor para o teu paciente para executar, né? E não ficar do lado de cá, do lado do muro, né? Isso não deve existir na anestesia. Às vezes eu sou polêmico nessa situação, então eu não gosto de manifestar muito a minha opinião, porque minha opinião não vale nada em situações. Vale o que a ciência diz, o que a teoria diz, e as pessoas vão dizer. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente escuta, cara. A gente tem que tomar cuidado do que tem por trás daquilo que a gente escuta, dos interesses, e interesse financeiro gira o mundo, cara. Não interessa se vai morrer 100 ou 1000, o negócio que eu quero vender cloroquina, cara. Sabe? É estampado isso, né? O que eu quero vender é a solução eu quero criar um problema para vender a solução. Então, existem muitos interesses por trás de tudo que a gente escuta na mídia, por tudo trás daqui. A mídia que a gente fala, a mídia, parece a Globo, mas não, cara. Cada nicho tem sua mídia. Exato. Né? Cada nicho tem sua mídia e tem muito interesse por trás disso, né? A gente não precisa ficar citando, também a gente não sabe, a gente não tem prova, a maioria dos interesses são sem prova, são off-labels totais, né? A gente não tem prova das coisas que acontecem por trás, também eu prefiro não saber, né? Porque às vezes se a gente sabe é pior,
Mas, cara, acho que ética, idoneidade, integridade faz qualquer perfil de qualquer profissional. Isso que eu levo da minha vida, aprendi com meu pai, isso não aprendi nem na faculdade, tá? Mas eu acho que é isso que todo profissional deveria ter, tá? Integridade e ética para dizer por que que ele está promovendo isso sendo melhor que aquilo, né? Se ciência é isso. Eu acho que em anestesia, cara, cada coisa tem o seu lugar e, enfim, é melhor não. Vamos falar aqui, ó, que tem uma pergunta. Se tu pudesse solicitar exames para o cirurgião aqui, que exames tu pediria voltado para paciente para cesárea? Exames pré-cirúrgicos. Exames pré-cirúrgicos, cara, acho que é muito legal. A gente sabe que na cesárea a gente tem um grande remodelamento, não sei se eu posso usar assim essa palavra, mas a gente tem uma grande adaptação, talvez sim, adaptação do sistema cardiovascular para enfrentar um procedimento, uma fase tão linda da natureza, da fisiologia, onde vai gerar uma outra vida. Então, existe um aumento de volume dentro desse paciente, de volume sanguíneo desse paciente. Existe uma adaptação e uma inibição ali de sistema renina, angiotensina, fazendo com que haja maior volemia nesse paciente, maior aumento de ventrículo esquerdo também por conta dessa adaptação e que tenha maior fluxo, maior débito cardíaco. Porém, ao mesmo tempo, esses animais, eles perdem por conta de tudo isso. Esses animais, eles perdem a capacidade de, exatamente no momento do parto, de ter esses feedbacks que, naturalmente, um paciente fisiologicamente estável e sem o estado de prenhez teria, como, por exemplo, de recompor uma pressão arterial no momento de grande sangramento, né? Então, esse movimento e essa característica, essa função de vasoconstrição periférica de uma forma rápida, né? Aumento de frequência cardíaca, o animal, de certa forma, ele perde essa capacidade por conta das adaptações que a prenhez exigem do corpo da fêmea, né? Então, entendendo toda essa fisiologia, todo esse mecanismo que acontece, a gente vai começar a traçar objetivamente o que eu preciso saber para que eu tenha um maior sucesso nesse pré-anestésico dessa paciente. Então, a avaliação de hematócrito, primeiro, saber se o paciente está anêmico ou não. Muitas vezes eu já peguei paciente com Ehrlichia, né, quase para prenhez, né, com situações extremas, ou distúrbios metabólicos por conta da alimentação na prenhez. Inclusive, perder um paciente por conta dessas situações durante o procedimento de cesárea também. Então, saber, primeira coisa, hemograma, hematócrito, saber o hematócrito desse paciente, como que está, se plaqueta está normal também, né? E a condição cardiovascular. Será que esse paciente já não era um cardiopata que emprenhou? Meu Deus, né? Já aconteceu também comigo. Eu tô falando, é bom a gente fazer bastante vezes a mesma coisa, porque já aconteceu de tudo, né? Então, saber esse sistema cardiovascular, no mínimo você tem uma boa ausculta, uma boa avaliação se esse animal nunca teve clínica, um animal jovem. Normalmente são animais jovens que vão para emprenhar, ou se é um animal mais velho por um acidente, né? Que aí começa assim a ter maiores complicações. Mas entendendo que o sistema cardiovascular, no mínimo, você tem que fazer uma ótima avaliação física e clínica, é de extrema importância, sistema hematológico, verificar como que está, se tem o suporte numa situação de hemorragia, que não pode acontecer nessas situações. Acho que essa avaliação, além da avaliação de feto, né, se eu posso ter um acompanhamento ultrassonográfico desses pacientes, é muito interessante para evitar aqueles problemas que eu disse lá no início, né? Saber como está a viabilidade fetal, se esse feto já não está entrando para cesárea com uma frequência cardíaca de... Quanto que é baixo? 90 é baixo? É muito baixo, né? 190 a gente já indica entrar. Abaixo de 190 já entrar. Já entrei muitas vezes com o feto abaixo de 150 de frequência cardíaca. E como que vai sair vivo, né? Ou que já não tem mais frequência cardíaca, já está morto, recém-morto, no pré-anestésico, no pré-cirúrgico imediato. E isso não é sucesso da tua técnica, não é sucesso do cenário ali no centro cirúrgico, mas é toda a situação que negligência de criador, negligência de proprietário, que às vezes fica, a gente sabe que não, a cirurgia, a cesariana não é uma emergência, né? Não é, pô, tem que ir a cesárea agora, cesárea, não é assim. O animal, quando entra em trabalho de parto, ele pode ficar em trabalho de parto até 12 horas. Agora, vale do bom senso de saber qual que é a raça, como que foi o cuidado de pré-natal, né, entre aspas, dessa parturiente, como que foi a alimentação, se existe o comportamento, já houve outras aparições desse mesmo paciente. Então, entendendo isso, a gente consegue traçar
aquilo que a gente precisa. Mas, basicamente, é isso, acompanhamento fetal, de como que estão, e acompanhamento da mãe dessas duas formas, né? Eu acho que é primordial isso daí. Tu vai falando assim, eu vou lembrando uns casos que eu peguei. Eu já vi um gato ter duas cabeças, né, e não tinha como parir, tá na residência. Na época que o Jairo estava lá, já fiz agora na Vital, teve há uns meses, um ultrassom em que um feto estava mumificado, um dos Sim, fetos, isso né? é comum. E a gente foi fazendo acompanhamento todo gestacional para ver se não ia ter nenhuma parte de toxemia, alguma coisa assim, né? Mas não teve, os outros nasceram bem. Né? Já peguei parte de anasarca, que não nasce, porque está com tanto edema que não vai passar no canal também. Então tem várias situações que a gente tem que se preparar antes para não achar que a gente é culpado, alguma coisa assim, né? Claro. Se preparar para essas situações, se a gente está respaldado, né, por exame pré-anestésico, por condição, por conversa pré-anestésica muito assertiva, a gente evita algumas complicações, alguns aborrecimentos aí que podem acontecer sim. Mas na maioria dos casos, na maioria das vezes, a gente tem uma equipe bem treinada, com uma situação bem guiada. É isso que eu falo. O cenário da cesariana, ela não pode ser uma situação de estresse dentro do centro cirúrgico. Eu acho que o anestesista está lá como maestro para controlar todo esse cenário, como coordenador dessa equipe. Então, é uma situação muito legal, né? Que exige um certo esforço da equipe, exige gente, porque nossos parturientes são... a gente não tem um filhote só, na maioria das vezes, quando no momento da cesárea. Tem 5, 6, 8, 10, 12. Eu preciso de gente para trabalhar, né? Eu preciso de gente coordenadamente, não atrapalhando, mas trabalhando de forma coordenada nesse procedimento. Então, em primeiro lugar, quem vai vir contigo na cesárea? Tem muitos lugares que eu vou, entra aí o cirurgião e falo, não, cadê quem que vai? O anestesista vai ficar cuidando de filhote quando nasce? É essa a função do anestesista ou tem que cuidar da mãe que tá anestesiada ou coordenar? Então, o anestesista não tem essa função de cuidar do filhote. Eu acho que isso, 90% dos lugares, é isso que acontece. Tenho certeza disso se a gente perguntar aqui. Acho que o Anderson também já cuidou muito de filhote, eu também já cuidei muito de filhote, mas a gente tem que entender que não é a nossa função de cuidar de filhote, tem que ter uma equipe responsável por isso, porque a gente tem muito mais coisa para fazer ali, seja o estagiário, seja o enfermeiro, a tiazinha da faxina, do café, seja quem for. Mas é alguém que possa receber um treinamento de 5 minutos do que ele tem que fazer e está disposto a fazer aquilo que você pedir para cuidar. Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa de gente para trabalhar e fazer as coisas com calma. Eu não posso fazer um protocolo anestésico, por exemplo, que exija que tudo tenha que ser feito às pressas. Muitos lugares que eu chego de primeira vez para anestesiar cesárea, em situações, falam, vamos lá, então já vamos induzir, vamos abrir. Mas calma, cara, calma. Vamos fazer as coisas coordenadamente e ter calma no processo. Eu não posso submeter a situação em um protocolo onde cada minuto que passa, eu tenho maior acúmulo de concentração plasmática de um fármaco, de um anestésico que vai demorar para ser eliminado. Então, eu não posso ter esse tempo, eu tenho que ter as coisas de uma forma com calma para coordenar e promover essa calma e esse cuidado e dar esse maior cuidado para os filhotes e para a fêmea durante esse protocolo, durante esse procedimento. Então, a primeira coisa que eu penso é isso também. É um cenário onde a gente tem essa obrigação de coordenar esse tipo de situação. Então, eu baseio muito meu protocolo nessa situação também. Tá? Protocolo para que a gente consiga fazer com calma e com cuidado as coisas. É verdade. Eu sei que estão perguntando aqui, falando... Às vezes chama o tutor para cuidar do filhote. O tutor talvez não seja a melhor opção, né, para cuidar do filhote. Falando do remifentanil, não falei do remi, não. Remifentanil é uma situação que a gente poderia até utilizar. Eu, particularmente, não uso remifentanil, eu uso outras estratégias na anestesia quanto ao protocolo anestésico que funciona, que fica bem. Remifentanil, em algumas situações, cirurgias onde eu preciso fazer anestesia geral nessa paciente, é um tipo de infusão que ele não tem metabolização. O remifentanil ele tem a metabolização por esterase plasmática. Ele não passa pelo fígado, ele não passa por outro lugar para ser metabolizado. O que preocuparia se fosse dessa forma nos filhotes, porque ele tem um sistema de metabolização ainda não formado completamente. É um feto que está nascendo ali. Então, em situações emergenciais e em situações, em outras situações, a gente poderia até utilizar o remifentanil se houvesse a necessidade, se você achar que vai montar um protocolo que há necessidade, o remifentanil entraria muito bem nessa situação, porque o feto, rapidamente após o nascimento,
ele teria condição de metabolizar pelo sangue, não teria acúmulo nesse filhote, fazendo a depressão respiratória, depressão cardíaca, que a gente tanto não quer nesses filhotes, diminuindo esse Apgar dele. Então, seria uma estratégia, mas eu não uso nos protocolos que eu faço. Tu usa mais fentanil, Alex? Protocolo, um protocolo bastante fácil, assim, não tem segredo nenhum, nada de grandes coisas que não se encontra, tá? A gente fala do cuidado com a analgesia e a sedação desse paciente, então é rotineira a forma como magnésio tem. Magnésio tem indicação em infusão, sim. Magnésio, aliás, a primeira indicação do magnésio na medicina, onde mais se usa magnésio, é na obstetrícia, tá? Se usa muito na obstetrícia. Tem papel de prevenção, neuroproteção, né? Tem várias ações desse tipo de analgesia, sedação, neuroproteção, proteção contra isquemia, reperfusão, várias ações desse tipo o magnésio faz, e nesse momento ele entraria muito bem para fazer essa sedação que a gente faz. Eu já usei várias técnicas de várias formas, já fiz com o paciente intubado, sem intubar, em anestesia geral, sem anestesia geral, intubado com anestesia regional, enfim, de várias formas para se fazer. O que eu prezo, então, sem citar muito assim pontualmente os fármacos, eu posso até citar porque não existe uma regra, tá? Mas o que eu prezo nesses pacientes, como a gente falou, em vários momentos ela pode chegar para fazer a cesariana. Então, a gente preza muito pela tranquilidade e pela analgesia no pré-anestésico. Então, raramente a gente vai deixar de fazer analgesia com opioide no pré-anestésico. Mas você vai usar opioide no pré-anestésico? Vou usar opioide no pré-anestésico, tá? Eventualmente, até mesmo eu vou utilizar um tranquilizante no pré-anestésico dos fenotiazínicos e não dos benzodiazepínicos, se for necessário. Se for necessário, além do opioide, eu vou usar um tranquilizante dependendo da fêmea, dependendo da situação em que se encontra, tá? Então, eventualmente, a gente pode utilizar o tranquilizante também. E o opioide, a gente vai pensar sempre no opioide, essa é uma grande sacada, tá? Entendendo quais são os opioides mais lipofílicos e mais hidrofílicos, né? Aqueles que passam mais facilmente pela gordura, aqueles que atravessam e passam a membrana celular mais facilmente, a membrana placentária, as barreiras naturais mais facilmente, e aqueles que não passam. Sabendo entender isso, você consegue usar aqueles que não passam tão facilmente ou tão rápido a barreira placentária e consegue utilizar fazendo uma sedação e uma analgesia na fêmea e não fazendo tanta depressão fetal assim nos fetos, tá? Por exemplo, meperidina, morfina, metadona são umas opções legais que eu já usei e tive sucesso com esses fármacos, mesmo usando no pré-anestésico nesses pacientes mais estressadas, em dor. E vem cá, o Snow veio aqui Vem cá, cara. Vai aparecer na live. Olha aqui, cara. Esse é uma das figuras que só nascem por cesárea, essas coisas aqui. Só nascem por cesárea. Tá com um cheirinho de cachorro limpo agora. Então, essas situações, primeira coisa, medicação para anestesia, tranquilização e sedação. É isso que a gente pensa muito. Depois desse momento, vem o momento da indução anestésica. Então, o que a gente precisa na indução anestésica? Eu preciso de um relaxamento completo dessa paciente, onde possibilite eu fazer a intubação, e se assim eu quiser, e se assim eu achar necessário, imprescindível, sim, eu digo isso, que sistema respiratório, a proteção do sistema respiratório é importante nesses casos para a gente evitar a falsa via. Então, não posso promover a faça sem intubação, apesar de eu já ter feito, tá, em algumas situações. Mas você pode sim ter o risco de ter regurgitação e falsa via. Então, preze pela via respiratória patente desses pacientes, evitando esse tipo de situação, tá? Então, a indução vai te permitir que você faça essa intubação, que você tranquilize esse paciente, relaxe e promova a inconsciência nesse paciente para poder, particularmente é como eu faço e é como tem na literatura, é a referência que eu não tenho outra literatura me dizendo que outra coisa seja melhor que isso, fazer anestesia peridural nesses pacientes. É assim que eu faço e assim são as referências que eu tenho.
Então, eu tranquilizo esse paciente para chegar ao ponto de eu poder fazer. Inclusive, muitas vezes eu faço botão anestésico no local da peridural também. Algumas pacientes que já são muito tranquilos ou que já são clientes de cesariana, algumas já fiz algumas vezes cesárea na mesma paciente. E conhecendo bem essa paciente, muitas vezes eu já cheguei a fazer peridural com o animal somente sedado, que eu sei que ela não vai movimentar, que eu não vou ter perigo. Tá? Mas isso tem que ser muito... Eu não promovo isso também. O legal é você fazer depois de uma sedação, de uma intubação, de uma indução anestésica. Periglótica é um detalhe, outro detalhe imprescindível nesse procedimento. Eu faço sempre, porque dessa forma eu consigo manter esse paciente meu entubado, às vezes com uma pressão de cuff um pouco menor, e numa concentração alveolar, se é o que eu estou usando anestésico inalatório, muito mais baixa, né? Bem superficial, porque eu preciso dele só minimamente sedado e mantendo a sonda e mantendo via aérea para oxigenoterapia. A maioria das vezes eu não preciso da anestesia geral para promover a inconsciência e promover a analgesia. Todas as vezes eu não preciso disso daí. Porque a analgesia eu estou promovendo com o meu anestésico local na minha peridural, que é assim que eu faço e assim são as referências que eu tenho de melhor viabilidade na literatura. Costuma usar naloxona sublingual nos filhotes? Não, nunca usei naloxona, nunca precisei usar naloxona sublingual. Junto nessa... Aí que tá você saber balancear as coisas, saber balancear essa relação de opioides que você está utilizando. Junto no Propofol, algumas vezes até utilizo fentanil, ou lá na peridural, aí sim, lá na peridural, eu vou utilizar o fentanil junto com o anestésico local também, porque o fentanil, além de promover a analgesia ali pelo espaço peridural, ele atravessa o espaço peridural, chegando no espaço raquidiano, se difundindo pelo líquor e indo até o sistema nervoso central, também promovendo sedação. Tá? Além de promover analgesia por ali, ele também vai se difundir. Eu faço uma hack por tabela, né? Eu não estou fazendo hack, eu estou fazendo peridural, mas esse fentanil, o anestésico local também faz isso. Ele vai se difundir também pelo líquor e ele vai promover uma sedação e uma tranquilização também desse paciente, exigindo que eu tenha a menor quantidade de anestésico geral que eu vou usar também. Então, a combinação de tudo isso, eu não estou usando uma dose estrondosa lá na medicação para anestésico de opioide, eu não estou usando uma dose estrondosa de opioide na indução, não estou usando uma dose tão alta assim de opioide na epidural. A soma de tudo isso me dá um paciente muito mais tranquilo, muito mais estável para poder diminuir as repercussões que eu teria no feto. Tá? Isso são... dose de fentanil, eu uso em torno de 1 a 2 microgramas por quilo de fentanil na peridural. E na indução eu uso de 2 a 5 a dose de fentanil na indução, junto com o Propofol. Com isso, eu vou balancear fentanil e Propofol, diminuindo os dois. O detalhe principal, e essa é a dica que vale ouro, é o tempo, né? Isso eu falei, inclusive, sobre um vídeo de cesariana. Tem um vídeo lá no Anestesia Vet, também no IGTV. Tem um vídeo grande onde eu coloco os vídeos da mãe, do transcirúrgico, do nascimento dos fetos, do Apgar, no nascimento. E eu vou comentando nesse momento, tá? E lá, sim, eu coloco essas coisas também. E o que é imprescindível e é a dica que vale ouro, é o tempo, cara. Então, todo esse tempo, principalmente da indução anestésica, onde eu faço o meu Propofol, que ele tem uma metabolização hepática, a gente sabe, e a gente sabe do tempo de atuação da latência e do tempo de atuação nele, o quanto tempo que a meia vida dele dentro dessa mãe, eu tenho que respeitar esse tempo do Propofol para retirar os filhotes, porque se a mãe está anestesiada, os filhotes também estão anestesiados, né? Eu não sei se o Anderson concorda comigo. Mas esse tempo é fundamental, o tempo entre a indução e o tempo da retirada dos filhotes. Por isso, não adianta se apavorar dentro do centro cirúrgico. Não adianta se apavorar e vamos abrir e abrir. Ou você não vai fazer, a mãe vai estar sentindo, onde eu já vi muitas vezes a pessoa falar, porra, ó, perfeito, o filhote sai gritando, porém com a mãe acordada e sentindo o procedimento. Já vi muito isso também. Tá? Não. Ou você sai com o filhote com um Apgar baixo, totalmente anestesiado, inconsciente, e você vai ficar, a pessoa vai ficar 2 horas com uma pessoa para cada filhote, aí sim, fazendo massagem, pode ser que volta, muitos deles voltam algum tempo depois, a respirar com todo aquele esforço, põe no oxigênio, tira o oxigênio, chacoalha, aspira, coça e aperta, que também não é uma situação que a gente quer no centro cirúrgico. A gente quer tranquilidade, a gente quer um filhote nascendo bem no centro cirúrgico. Cada
anestésica, o que você está fazendo na indução, até botão anestésico é muito legal fazer, você não precisa fazer tanto propofol para poder colocar a agulha de TUI, agulha de peridural no espaço peridural, porque a paciente não está sentindo, eu estou com o botão anestésico aqui. Desde o que você está usando ali na indução anestésica, do que você está usando na peridural e como você vai manter. E a agilidade dessa equipe. Se eu preciso de 15 minutos para começar a tirar o filhote, e essa equipe vai tirar esse filhote dos 15 aos 30, praticamente nesses 15 minutos depois eu não vou precisar de muito mais anestésico. Se é um paciente tranquilizado, sedado, sem dor, porque ele está com analgesia e anestesia peridural, eu não vou precisar de muita coisa. Eu posso manter essa sonda, essa intubação com a periglótica, que ela se mantém muito bem nessas situações, e eu posso utilizar um pouco de ISO, muitas vezes, né? Ou um pouco mais de propofol, que eu estou começando a retirada dos filhotes, eu posso usar um pouco mais de propofol, porque o último filhote talvez seja atingido um pouquinho por esse propofol, mas não muito, eu tenho sucesso mesmo assim. Então, saber dosar e orquestrar toda essa situação é imprescindível, é o que vai fazer total diferença para isso. Não vi as perguntas aqui? Tem uma pergunta do Hans ali. O que tu usa de anestésico local, Lido ou Bupi? Geralmente eu uso aquele que tem menor tempo possível, porque essa mãe tem que terminar a cirurgia, ela tem que cuidar dos filhotes e tem que estar apta para isso. Então eu prefiro usar, se eu tenho medicina que vai operar em até 40, 50 minutos, isso é impossível, a não ser que tiver duas mãos, fazer isso com anestésico com lidocaína, que é o tempo que eu preciso. Ô, Alex, a tua imagem está trancando um pouco para mim. Não sei se é só para mim. Escutou? Estão escutando aí, pessoal? Escuto bem, mas a imagem que está meio falhada. Ah, a imagem. Não. Mas o áudio está bom para mim. Legal, legal. Acho que o pessoal está escutando aí. Lido na periglótica, lido ou bulbo. Eu uso lido, geralmente, não preciso usar muita coisa a mais, periglótica. Pergunto dose de periglótica. Cara, dose de periglótica é empírico, a dose de periglótica. Não vai intoxicar o paciente com anestésia na periglótica. É empírico, é meio ml, 1 ml é suficiente para você fazer uma periglótica. Não precisa saber dose para isso, tá? Filk eu não gosto muito de Filk na cesárea, não uso Filk na cesárea. Fentanil na epidural, eu falei já que estava apertando, em torno de 1 a 2 na peridural, é o que a gente usa. Esmolol, eu não tenho é muito legal essa pergunta. Eu não tenho prática e não existe trabalho de esmolol na espécie canina para diminuir o uso de opioides. É muito legal isso, eu quero procurar alguma coisa a mais, a Mariana está perguntando. A gente sabe que na medicina o esmolol ele é um beta-bloqueador, ele tem algumas ações analgésicas também, por conta de inibir a liberação de norepinefrina ali na fenda sináptica. A gente tem alguns trabalhos legais na medicina mostrando a sua ação analgésica dentro do protocolo multimodal, mas a gente não tem nenhum trabalho ainda na medicina veterinária nos cães. Eu praticamente também nunca usei com esse objetivo nos cães e nunca observei isso. Mas eu acredito que possa ter um sucesso sim, eu só não acho que ele entraria nessa situação, não haveria porquê entrar nessa situação, até porque eu não quero fazer um bloqueio beta nessa minha parturiente. Eu quero que ela tenha um coração muito mais estimulado para poder suprir essa deficiência que ela tem em sistema cardiovascular por conta dessa adaptação toda fisiológica que eu disse que acontece durante a prenhez. Tá travando ou não? Tá escutando? Tá escutando bem? Agora melhorou para mim, agora tá bem. A imagem melhorou também, parou de travar. Então, o esmolol eu não vejo muito, não existe experiência na espécie canina, no Brasil eu não conheço. Se alguém tiver algum trabalho aí que mostre, por favor, me mande, porque há algum tempo eu fiz uma revisão, o ano passado eu não achei nenhum trabalho, talvez tenha saído alguma coisa. Eu não sei se tu chega a falar com o cirurgião no momento da retirada do útero ou dos filhotes em relação à pressão, para não ter muita perda de pressão naquele momento ali, fazer com mais calma, né? Porque não precisa ter pressa. Muito bem falado. Está travando, meu amor. Deixa aberto um pouquinho. Está travando. Muito bem lembrado. Eu sempre peço, sim, para que tire pelo menos um corno de cada vez do útero. Ainda mais quando tem útero muito grande. Sempre peço para poder tirar. Para tirar um corno de cada vez, justamente para não ter essa repercussão muito grande de perda. Imagine você, né, cara? Você está com um paciente que está ali com o útero às vezes com 10%, 20% do seu peso a mais dentro do abdômen, fazendo toda aquela compressão intraabdominal. E ainda mais quando você vira ele em decúbito dorsal, é um quadrúpede, que você vira em decúbito dorsal e faz toda essa compressão em cima do diafragma e em cima de veia cava caudal, diminuindo todo esse retorno venoso. E de uma hora para outra,
né? Esse volume que estava ali, numa hora para outra você tira tudo isso que estava dentro da barriga e agora fala, se vira, né, cara? Aí você faz uma hipovolemia relativa total, né? Por mais que não tenha sangrado uma gota, você faz uma hipovolemia relativa porque você tira todo esse conteúdo de uma vez e diminui o retorno venoso, diminui o débito, diminui a pressão. Né? Invariavelmente, você vai fazer vasopressor, maioria, acho que 70%, talvez 40%, 50% das cesarianas, talvez você precise fazer um vasopressor, porque você tem esse efeito, por mais que você tenha cuidado, você vai ter todo esse efeito de repercussão hemodinâmica dessa retirada rápida do útero ou não. Por mais que seja devagar, cada organismo é um organismo. A gente não sabe como que essa fêmea vai responder a isso daí, tá? Muito bem, Alex. E eu acho que tinha uma pergunta ali, se tu não conseguir fazer peridural, tu muda alguma coisa no teu protocolo? Sim, se a gente não consegue, algumas a gente não consegue fazer peridural, aí sim a gente vai partir para anestesia geral. Aí a gente tem que pensar que eu quero evitar que essa fêmea sinta dor, mas também não quero deprimir os filhotes. Então aí sim eu vou pensar em fazer uma outra estratégia, até mesmo o que eu não gosto, que é bloqueio em linha, né, anestésico na pele, porque não adianta nada fazer em linha se dentro a tração essa fêmea vai sentir. Então, eu vou ter, sim, uma maior depressão fetal do que se eu não fizesse anestesia geral. Mas aí eu vou partir, sim, para anestesia geral. Particularmente, eu uso inalatória. Nesse caso, eu uso isoflurano ou sevoflurano, se eu tiver, para poder fazer essa anestesia geral aí para fazer um tempo mais rápido possível. Sempre naquela mudança, né? Eu vou colocar o anestésico inalatório, a hora que eu estiver terminando o tempo do anestésico injetável que eu fiz, e nessa eu já estou fazendo a abertura, a analgesia da melhor forma possível, muitas vezes com fentanil, rezando para não passar tanto a barreira até tirar os filhotes, e aí é uma equipe, é uma sincronia da equipe para poder fazer dessa forma. Se eu tiver remifentanil, nessa situação, o remifentanil entraria muito bem. Né? O remifentanil é a dexmedetomidina, por exemplo. Ele me promove a analgesia, vou usar muito menor quantidade de anestésico geral, seja ele qual for, e aí sim, nessa situação, o remi e a dex entrariam muito bem. Tá? Tu desconta o peso da parturiente na hora de calcular as doses das medicações, Alex? Tá, falando disso, eu lembrei da peridural, de cálculo da dose da peridural. Né? A gente tem várias formas de calcular a peridural. E a gente tem que cuidar nas pacientes nas prenhes, na cesariana, que vai acontecer que com o aumento de gordura nas pacientes, se ela é que aumenta a gordura, eu também aumento a gordura de dentro do espaço peridural, que é um espaço que ele é recoberto, o assoalho do espaço ele tem muita gordura. Então, aquilo que você calculava de volume para um paciente fisiologicamente não prenhe, você vai ter uma projeção muito maior desse anestésico para frente, né? Projetando aí no espaço, nos dermatos superiores, do que se esse paciente não tivesse prenhe, porque essa gordura está ocupando espaço, empurrando o anestésico mais para frente. Então, muitas vezes, a dose que se usa nas parturientes é uma dose menor, independente se eu faço por centímetro de coluna ou por ml por quilo de anestésico de volume de peridural, é um pouco menor por conta dessa gordura peridural. Vale a gente ter o bom senso de saber mensurar isso daí de volume dentro da peridural. E quanto a... Eu uso um pouco menor, não sei se é 80% do peso da cadela quanto aos outros fármacos. Porque a gente tem uma dose de fármaco, é uma coisa muito louca. Muita gente se preocupa com dose, mas menos a gente tinha que se preocupar. Porque a gente tem uma margem para trabalhar com dose. Existe uma dose fixa do Propofol. Propofol, muitas vezes, você faz dose e efeito, né? Na indução, por exemplo. Você não vai saber quanto vai fazer. Então, você tem que entender um pouco de como você está trabalhando com esse paciente, aí quanto a essa dose. Mas, normalmente, a gente calcula um pouco menos, porque a gente sabe que tem os efeitos tem esse peso do filhote, né? do útero. Exato. Ô, Alex, eu vou encerrar, porque vai cair, abriu a contagem regressiva para mim. Mas já foi uma hora? Pois é, agora que eu olhei o relógio, já abriu aqui o cronômetro. Caraca, bicho. Uma hora. A primeira vez que eu olho o relógio aqui, falta 1 minuto e 30 agora. Eu vou encerrar e vou ir de novo, tá? O pessoal quer de novo? Não tem muito... Vamos continuar conversando? Então vamos continuar conversando. Vou pegar uma cerveja, então. Vai lá. Fecha Isso. aí. Deixa eu fechar. Pega a ceva lá. Pegou a cerveja? Não peguei, cara. Não peguei cerveja. Te pegaram pra Cristo, hein, cara? Semana inteira fazendo live é brincadeira, hein, cara? Competindo com a Joelma, com o Safadão, com o Thiago Lima.
Páreo duro, hein? Com raça negra. Mas pelo amor de Deus, hein, cara? Mas o Alex, o que chamou a atenção a pergunta do Hans ali que eu estava estudando sobre a diferença da BUP para Lido em relação a pH, coeficiente de dissociação materno-fetal, pKa, né? Daí, a princípio indica que seria melhor a BUP, né? Pela questão do pKa dela ser mais alto, ela tem menos dissociação da parte ionizada, né? Então, ela menos para a placenta. Comparando, né, a Lido é 7,9 e a BUP é 8,1 em relação ao pH. Então, a Lido tem uma disponibilidade de 25%, enquanto a BUP vai ter 15% na corrente, né? Indo para que pode passar para a placenta. E aí, além disso, ligado à proteína plasmática, a Lido é 65 só e a BUP é 95, né? Então, a Lido tende a ir tá mais disponível. Mais disponível. É, aí, por isso, e o pH do feto é cerca de 0,1 menor que o da mãe, né? Ele é mais ácido um pouco, o que tende a ter a dissociação ser maior ainda. Então, por essa questão, eles indicam mais a BUP nessa parte. Eu acho, eu acho não, tenho certeza, na medicina se faz muito HOPE, né? E BUP vacaína também nas mães aí. Mas quando se faz quando eu peridural. conversei com o pessoal, eles falaram que era mais porque tinha mais incidência de síndrome de Caldequina, quando fazia com Lido, né? Mas essa parte inflamatória e tal, daí eles preferiam BUP por isso. Olha só, disso desse detalhe não sabia, da incidente de síndrome de Caldequina e inflamação, não sabia. Mas a gente não vê problema pela dose que a gente usa nos nossos fetos, por ser epidural também, e pelo tempo, né, entre a aplicação da epidural e a retirada dos filhotes, a gente não vê depressão, não vê intoxicação por conta da lidocaína nos filhotes. Sim, Eu não sei, talvez passe desapercebido alguma situação, algum detalhe, algum sintoma que a gente não percebe. Mas eu, particularmente, nunca vi problema com a lidocaína. Já fiz com BUP também, depende da situação. Se é um paciente que vai ficar internado, sob observação, e não tem grandes perrengues de movimentação. E para cuidar dos filhotes também seja tranquilo, não vai deitar em cima dos filhotes, né? Tentando se levantar, se é um paciente leve. Então, todos esses detalhes fazem diferença para você determinar, né? Ela, por mais que ela esteja paralisada com posterior, aí, sob efeito do anestésico ainda, ela tem condição de cuidar dos filhotes, né? Mas tem que entender um pouco qual que é o cenário ali. Como esse paciente vai ficar, onde vai ficar depois, quem vai cuidar, né? Como vai ser cuidado. Tem paciente que tem cesárea, a mais canil usa muito essa estratégia, que tira os filhotes e coloca os filhotes para mamar e tira os filhotes. O filhote não fica com a mãe. Nessa situação, pô, melhor coisa é você fazer a BUP e dar uma analgesia ainda posterior, um tempo maior ainda. Muitas vezes coloco morfina, né? Se eu não faço ela no pré-anestésico, coloco ela na epidural. Eu acho que o espaço peridural é um espaço tão nobre para a gente adentrar nele e fazer só. Quem fala isso é o Léo Credier. E é verdade. É um espaço tão nobre para a gente adentrar e fazer só um anestésico local, lidocaína ainda, né? Que vai durar 40 minutos, 1 hora. E, porra, você não colocou analgésico, não fez mais nada ali, né? Então, a bupivacaína, sim. Quando eu faço em outra situação, eu de cara já tenho a bupivacaína como primeira opção. A gente está começando a usar. A gente está começando a utilizar bupivacaína agora, né? O resboto da absorção é muito lenta na epidural. Ele só comentou. Eu não vejo esse tempo entre fazer epidural do anestésico local. Não sei por conta do pecado do anestésico local quanto tempo vai ser reabsorvido. Eu não tenho essa relação de tempo realmente, de quanto tempo vai atingir uma concentração plasmática X da lidocaína feita na peridural, sem vasoconstritor. Eu não tenho essa informação de tempo, não. Pois é, porque se é com vasoconstritor já muda totalmente, né? Totalmente. É outra coisa. Tanto é que na intumescência, quanto se faz a intumescência de miligrama por quilo de anestésico local? É muito mais, porque ele vai ser liberado muito mais devagar para a corrente sanguínea, né? Então, tenho essas situações quanto ao anestésico local. Mas, praticamente, a gente conversou sobre o protocolo, as situações de protocolo, sem citar muito pontuais, e é isso que a gente vê, e é isso que a gente tem em literatura também, mostrando a evidência do que é melhor. Tem o Lamb Jones cita, inclusive o Lamb Jones, a última edição, cita, sim, que a anestesia peridural tem seu benefício em relação a anestésico geral, de outra forma, quanto à viabilidade fetal. E isso a gente vê em vários outros trabalhos também no PubMed, que eu dei uma procurada. Quando a gente coloca no PubMed Cesarean Section and Anesthesia and Dog,
A gente acha lá, o primeiro trabalho que a gente acha, talvez mais procurado, não sei se foi a minha procura, mas acha esse trabalho de 2018, quando a gente comentou ali da dexmedetomidina, né, os trabalhos que a gente encontra, e muito trabalho de farmacocinética, de entender, e muito trabalho com anestésico inalatório também, usando sevoflurano e mensurando, mas sempre quando se faz a mensuração de anestésico inalatório, anestésico injetável e anestésico regional, e a técnica de a anestesia regional, sem sombra de dúvidas, é que promove melhor viabilidade fetal ao nascimento. Isso é E melhora a incontestável. analgesia, né? E melhora a analgesia no pós-imediato também, no Analgesia. transcirúrgico e no transcirúrgico também. Isso é incontestável e não tem o que falar. Uhum. O Hans perguntou da Dex ali, mas a gente falou dela antes. Já falei, Hans, você está sobre infusão atrasado no fuso horário aí, Hans. A gente falou da Dex e eu falei... Tô brincando, Hans. A gente falou da Dex e do trabalho de 2019, mostrando... qual que é o nome do primeiro autor aqui? Groppetti, mostrando a passagem da dexmedetomidina pela barreira placentária, do quanto passa, e da sua possível utilização do Groppetti, é isso mesmo. E da sua utilização na cesárea em cães, assim como se usa algumas vezes na espécie humana. O que me falaram na espécie humana, não sei, não confirmei nem com algum colega médico, preciso perguntar, anestesista, falando sobre a amamentação no pós-imediato desses pacientes, das mães que foram submetidas à analgesia, à sedação, infusão de alfa-2 agonista, do Precedex, da dexmedetomidina, me disseram, assim por cima, que muitas não podem amamentar. Tem um tempo que a dexmedetomidina passa pelo leite, pro feto, pro bebê. Eu não consegui tirar essa informação ainda, se isso procede ou não, desse Procede, tempo de amamentação. O Dani falou na live, o Daniel falou, eu não me lembro se é 4 a 8 horas até, porque ele vai estar no colostro. Ele vai estar no colostro junto. Uhum. Mas essa informação é importante. Tem, passa, mas a quantidade que passa lá, que eles conseguiram calcular, avaliar, ela não é significativa a ponto de causar alguma alteração. Isso é importante essa observação da quantidade que se usa e o quanto que passa na barreira. BUP e magnésio na peridural. Sabe que o magnésio na peridural, a gente tem alguns trabalhos experimentais em ratos usando magnésio na peridural. E o magnésio tem sim uma ação muito legal na peridural, mas eu não sei de precisar a dose na peridural. Eu nunca usei magnésio na peridural. Eu não sei se haveria benefício do uso do magnésio na peridural. Eu acho que não precisa muito disso daí, não. A gente pode usar ele sim em infusão. Ele teria sim, tem função anestésica, analgésica na peridural, mas eu não sei se existe algum trabalho em cães mostrando isso e falando de dose, tá? A Dex é isso que eu uso, Hans, de meio a 1 micrograma por quilo por hora. Essa é a dose que eu uso e fica sensacional, sim. Maravilha. Para encerrar, Alex, a pergunta última ali, ó, pós-operatório, o que tu usa? Agora que a gente passou a polêmica do tramadol. Pois é. Polêmica do tramadol. Eu ainda uso o tramadol. Eu uso tramadol com dipirona, com anti-inflamatório não esteroidal. Nesses pacientes eu vou utilizar, sim. Às vezes eu uso. Como muitas vezes eu já faço esse opioide no pré-anestésico, quanto à analgesia, eu não vou me preocupar tanto. Se eu já fiz esse opioide no pré-anestésico, eu não vou me preocupar com a analgesia de opioide, né, do opioide no pós-imediato. Então, se for necessário complementar analgesia com outro opioide, ou com anti-inflamatório não esteroidal com dipirona. Dipirona eu sempre uso no pós-imediato e tem muito aí a discussão sobre algum anti-inflamatório, né? Sobre o menoxicam, se tem problema ou não nos filhotes, sobre enfim, outros anti-inflamatórios não esteroidais, se vão ter algum malefício pode passar pelo leite aí ou não. Isso é um pouco discutível ainda. Eu não sei se tem muito consenso com isso daí, não se passa ou não. Não sei se você sabe alguma coisa, Anderson. Não, em relação a isso também não tem, mas eu sempre usei. O Aine e tramadol eu sempre usei no pós-imediato também para fêmea, né? Sem problema, a princípio. Estão perguntando do Maroptan, várias vezes perguntando do Maroptan. O Maroptan, sim, é um ótimo antiemético, a gente usa muito ele por inibição da substância NK1 aí, e por essa questão também pela analgesia que dá quanto a isso, né?
Então ele pode entrar assim, ainda mais sabendo que essas fêmeas, as pré-cesárea aí, tem muita ocorrência de vômito. Uma das últimas que eu fiz, ela estava vomitando já durante o dia todo no trabalho de parto, antes do trabalho de parto e no início do trabalho de parto. Então, nessas situações é ótimo você usar maroptan, que você inibe isso daí. E tem os trabalhos mostrando que ele potencializa a analgesia, ele causa uma certa analgesia também. Então, aproveita os dois mecanismos aí de antiemético e como analgésico. E inclusive, nessa cesárea que a gente está lá no vídeo de cesárea do GTV, da anestesia VET, foi uma que eu usei o maroptan e morfina no pré-anestésico. E mesmo usando maroptan e morfina, ela não vomitou com a morfina no pré-anestésico. E eu fiz todo esse protocolo que eu conversei com vocês. Fiz a indução com fentanil, propofol, o botão anestésico da peridural, a peridural com lidocaína, se não me engano foi lidocaína e fentanil que eu utilizei, intubação, manutenção só com oxigênio-terapia. Nossa equipe está bem sincronizada, a gente consegue fazer só depois da indução, só com oxigênio. Essa paciente está bem tranquila, está numa sedação ok. Sabe qual que é o momento que essa paciente vai sentir? Quando a gente faz peridural, quem já sofreu peridural, o Propofol é um antiemético potente, sim, Franz. É legal saber disso daí. O Propofol e a cepromazina. Tem um trabalho mostrando, inclusive, da cepromazina antes ou junto com a morfina, se inibe ou não o vômito, e ela inibe. 10 minutos antes da morfina, é bem legal a cepromazina. É legal falar sobre isso. E nessa situação, a gente estava... Lembra que eu estava falando sobre o vídeo. Do maroptan? Sobre o vídeo, da forma como que está ali no vídeo, que ficou, a gente manteve só sobre esse, no momento que a fêmea mais sente, na peridural, todo mundo que sofre, que é anestesiado com peridural, sente a manipulação, não sente dor, mas sente a manipulação da pele e das vísceras. Isso também acontece nas fêmeas, né? Nas nossas fêmeas que a gente vai anestesiar, que são os cães e os gatos. E muitas vezes ela não se incomoda muito com o manuseio, porque não está sentindo dor, mas ela vai se incomodar se ela está desperta, bem superficial na anestesia, quando sai o primeiro filhote e começa a chorar. E é o momento em que as fêmeas às vezes se assustam e acordam. O que a gente faz é o manejo. Muitas vezes você tampa o ouvido da fêmea, se ela está superficial. Você controla um pouco a situação para ela não querer se levantar, porque ela escuta o filhote, né? É o momento que ela vai se levantar, mas nunca é por dor. Sempre avisar o cirurgião, se está nessa situação, que ela pode movimentar as patas da frente, se ela está sedada, se ela está entubada, sedada, sem anestesia geral, isso pode acontecer, tá? O maroptan eu não faço infusão. Toda vez que eu uso ele em bolos. Ele tem uma farmacocinética no maroptan, de uma ação aí de meia-vida um tanto quanto longa, tá? Tem um trabalho aí de 2000 e... Deixa eu ver de quando que eu trabalho, falando sobre um maroptan específico. 2018, se eu não me engano, mostrando que você fazendo ele em bolos ou em infusão, você não vai ter tanta diferença quanto a analgesia, tá? Porque você tem essa meia-vida dele um pouco mais longa. Um trabalho do Pedro Boscan, mostrando aí a quantidade de maroptan de concentração plasmática que eu tenho que ter e quanto que ele vai diminuir a cândida. Mostrei uma diminuição, se eu faço 1 miligrama, esse trabalho, só tem a anotação aqui, esse trabalho mostrando se eu faço 1 miligrama por quilo e uma infusão de 30 miligramas por quilo por hora, 30 microgramas por quilo por hora do maroptan, ou se eu tenho uma diminuição da can do servo de 24%. E se eu faço uma dose de 5 miligramas por quilo, que é absurda, é bastante grande, e uma infusão de 150 microgramas por quilo por hora do maroptan, eu vou ter uma can de diminuição de servo de 30%. Então, olha só, de 1 para 5, de 24 para não justifica, né? A gente fazer essa dose tão mais alta. E da mesma forma tem um outro grupo mostrando, um outro trabalho mostrando, comparando a infusão e a dose em bolos para o procedimento cirúrgico, que teoricamente é rápido, né? 1 hora ou um pouco mais. A gente não vai ter tanta diferença assim, tá? Maravilha, Alex. Isso aí, galera. Olha só, algumas perguntas aí, tratamento convencional. Aí, Juan, ortopédica, Juan. Falar de ortopédica no outro dia. A gente vai falar sobre ortopédica, os gabapentinoides também. Bem legal.
É Muito comum legal, a muito apneia com legal. uso de metadona? Não. Oi? A pergunta ali se é comum a apneia com uso de metadona. Não, não é comum. Não. Normalmente o metadona a gente faz intramuscular. Não sei se o pessoal tem É. feito metadona via aí. Eu acho que é isso, Alex. Acho que abrangemos todos os pontos, né, da parte de Eu acho que dei anestesia. uma falada, uma pincelada aí. Claro que é uma live, a gente não está aqui escrevendo trabalho científico, a gente está tomando água e conversando, tá? A gente não está fazendo ciência, mas acho que isso tem muita valia para muita gente, conversar sobre os assuntos, como a gente faz, isso é muito importante, né? A gente tá mais velho aí, né, Anderson? Mostrar para a galera como as coisas têm que ser feitas aí. Não formando opinião, nem esse é o meu objetivo, é formar opinião, mas mostrar como que a ciência fala, como que eu faço perante a ciência. Isso é muito importante para todo mundo, né? Uhum. Então tá, Alex, te agradeço a disponibilidade aí, por ter aceitado o convite, estar compartilhando um pouco da tua experiência, ou bastante, né, na parte de cesárea com a gente. Muito obrigado por essa live. Passamos bem do tempo, mas valeu a pena, com certeza. Valeu. Tá? Um Eu agradeço abraço. o convite aí, tô Deus. sempre disponível, disposto para ajudar vocês aí no que for preciso. Estamos por aí, tá bom? Obrigado a todo o pessoal que participou. Uma boa noite para Curta vocês. Anestesia Vet lá, canal do YouTube agora. Vai lá, se inscreve no canal do YouTube. Bora A lá, gente pessoal. tem bastante gente lá também. Vai lá. É isso aí. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.